Graças a paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Estamos de volta, daquele jeito, aleluia. Tava com saudade, irmão, retado para pregar que eu tô. Um mês de abstinência, tá dando tremedeira em casa já. É brincadeira, brincadeira. Que a gente prega, onde vai, prega, né? Então, não sofre disso não, mas é bom estar de volta e encontrar a casa um pouquinho mais organizada, né? Como o Vitor falou, não terminamos, tem muita coisa ainda. Então, irmão, tira esse escorpião do bolso aí, eu continuo ofertando aí, para a gente terminar logo esse negócio. Tá vindo a conferência da família, meu irmão, e vai ser bênção, né? Até a conferência, se Deus quiser, nós vamos ter terminado tudo aqui, alguns detalhes ali fora também. Então, eu peço para você ajudar, contribuir e também gerar a conferência em oração. Ore para cada palavra, para cada momento que estivermos juntos aqui na conferência, seja de fato algo transformador para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Dá um glória a Deus aí, bem glória a Deus aí. Aleluia. Deus é bom, né? Quantos amam a palavra aqui? Vamos orar por esse momento então? Feche seus olhos aí. Quero compartilhar algo com a igreja. É uma mensagem para a igreja. Você que faz parte da igreja, você que é igreja. Então ore aí para que Deus fale, continue falando, né? Porque Ele já está falando, já faz horas já. Ore pela sua vida, ore pela minha também. Em nome de Jesus. Para que tenhamos um tempo proveitoso aqui. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, por esse tempo. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas neste lugar. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos dado, Senhor, tudo aquilo que pedimos ou muito além do que pedimos ou pensamos. O Senhor tem nos surpreendido, o Senhor tem derramado da Tua graça, o Teu favor sobre nós. E nós estamos alegres, Senhor, sim, nós estamos alegres, porque no Senhor nós temos plenitude de alegria. Pedimos, Senhor, por este tempo, que a Tua palavra venha aos nossos corações e possa nos despertar, ó Deus, para as realidades do reino. Deus, em nome de Jesus, tire do nosso meio toda a confusão, tudo aquilo que possa atrapalhar, tudo aquilo que possa roubar essa semente, Senhor, preciosa semente do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos viver, ó Deus, segundo as Escrituras, segundo a Tua palavra. Nós queremos experimentar, ó Deus, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ajude-nos agora, derramando sobre nós a Tua unção, derramando sobre nós, ó Deus, a Tua unção que nos ensina todas as coisas. Nós queremos crescer, queremos viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero começar essa minha conversa com vocês fazendo uma pergunta, e a pergunta que eu trago aqui é o tema da mensagem. Você é cristão? Você é um cristão? Sim, responda aí para você mesmo. Você é um cristão? Nós queremos aprender acerca disso nesta noite. Você é um cristão? É interessante nós pensarmos nesta pergunta, porque muitas vezes nós passamos ou deixamos passar desapercebido muitas questões. E aqui eu quero trazer alguns elementos para a gente refletir nesse dia juntos. Você sabia, meu irmão, que aproximadamente 7.000 pessoas morreram hoje no Brasil? Não sei se você sabe disso. Não sei se você sabe, mas 8.000 povos na Terra são povos não alcançados. Eu não sei se você sabe disso, mas aproximadamente 500 milhões de chineses nunca ouviram sequer a palavra Jesus, quanto mais o Evangelho que salva. Não sei se você sabe, mas 5.200 cristãos, aproximadamente,
foram sequestrados ou estão desaparecidos. Não sei se você sabe, mas aproximadamente 29.400 cristãos sofrem violência física ou mental. Quando nós paramos para pensar nisso, eu lendo um testemunho de uma jovem, ela se converteu e o seu marido, ele é um muçulmano radical. Isso lá na Ásia Central. E ela está sendo perseguida por causa da sua fé. Esse marido dela, que é muçulmano radical, como eu disse, não aceita a sua fé. E por causa da pressão do seu esposo, essa jovem, ela não pode ir à igreja. Uma cristã proibida de congregar pelo seu marido. Ela é uma cristã que está impedida de praticar a fé. E ela, no testemunho que eu li, ela se sente dividida. Ela está angustiada, porque uma parte ela quer servir a igreja, ela quer compartilhar o evangelho com as pessoas, o que é impensável por conta da perseguição naquele país. E essa mulher, essa jovem cristã, essa jovem senhora cristã, ela disse nesse testemunho que se tivesse que escolher entre renunciar à fé, se ela tivesse que agora escolher renunciar à fé em Jesus ou deixar o seu marido, ela abandonaria o seu casamento. Olha a situação. São fatos, irmão, não são histórias. São fatos. E nós estamos aqui celebrando, não há nada de errado nisso. A reforma da parte elétrica, a instalação de luminárias, mudanças aqui, estamos celebrando. O ar-condicionado que está gelando. Celebrando o fato de termos um lugar um pouco mais aconchegante para estarmos cultuando ao Senhor. Enquanto existe neste momento irmãos que estão padecendo muito por conta do evangelho, por conta da sua fé. Qual é o seu sofrimento, irmão? Qual o tamanho do seu problema que faz você ficar tão vacilante na fé? Qual o tamanho da sua dificuldade que faz você cogitar em deixar de congregar, ou não vir mais ao culto, ou não orar mais? O que te aflige tanto, que te impede ou rouba de você a vontade de ler a Bíblia? É o trabalho estressante, cansativo? É o calor de Cuiabá? É o problema de relacionamento com seu pai? É o problema de relacionamento com seu cônjuge? Qual o tamanho da sua dificuldade? É o seu filho? Qual o tamanho do problema que você vive que chega ao ponto de você vacilar entre a fé e o abandono? Qual o tamanho da sua dificuldade? Se compara com algum desses relatos que eu trouxe para você essa noite? O que te angustia tanto a ponto de você não conseguir ler a Bíblia, não orar mais? O que te deixa tão cansado a ponto de você não conseguir ter comunhão com Deus? São perguntas que merecem respostas essa noite. O que é tão difícil para você andar em comunhão com Deus? A música que toca lá fora? A dancinha do TikTok? O que te faz vacilar tanto? E quando você ouve essas histórias, esses relatos, eu pergunto, o quanto isso mexe com você? Quando você ouve, por exemplo, que 5.200 pessoas estão desaparecidas, simplesmente porque são cristãos.
foram sequestradas ou não encontraram o corpo. Isso mexe com você, saber que 500 milhões de chineses nunca ouviram a palavra Jesus. Isso mexe com você. Saber que 7.000 pessoas morreram hoje e muitas delas foram sem a salvação. Isso mexe com você. Eu pergunto, irmão, porque como cristão, você deve ter uma paixão por essas questões. Essas questões, elas deveriam causar curiosidade. Elas deveriam causar em você indagações e desejo de descobrir mais em Deus o que está acontecendo. Essas questões deveriam gerar em nós um peso de intercessão. Quem está aqui, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Você tem uma paixão? Existe algo que te move? O quanto isso mexe com você? E quando nós falamos que somos cristãos, essas coisas, essas questões deveriam mexer conosco. Porque ser cristão é seguir a Cristo, amém? Ser cristão é seguir a Cristo. Você segue a Cristo. Se você segue a Cristo, meu irmão, essas questões deveriam mexer com você. Porque muitos se dizem cristãos e não fazem nada por aquilo que Cristo morreu. A sua paixão te move. A sua paixão te impulsiona. Eu sempre digo que a paixão é a mola propulsora da nossa vida. A paixão te empurra. Naquele dia que você está cansado, abatido, que você não tem ânimo, você não está inspirado. A sua paixão te impulsiona na direção dela. Quem está me entendendo? Ser cristão é seguir a Cristo. A sua paixão, meu irmão, é o futebol. A sua paixão é a música. A sua paixão é a política. A sua paixão é seu emprego, a sua empresa. A sua paixão são as viagens, as férias. A sua paixão é o cinema, o entretenimento, as séries. Qual é a sua paixão? Um cristão, preste atenção aqui, igreja, em nome de Jesus, um cristão não pode ter uma paixão que não o conecte a Cristo e aquilo que Cristo morreu. Por aquilo que Cristo morreu. Eu não estou dizendo que você não pode gostar de futebol, música, cinema. Eu estou dizendo que a sua paixão precisa te conectar a Cristo. E aquilo ou a quem Cristo morreu por eles. Você pode gostar dessas coisas, mas precisa ter a exata noção de que o seu tempo neste mundo é momentâneo. Precisa estar claro no seu coração que você é peregrino nessa terra. Quem lembra da abertura do culto de domingo? Quem lembra? Eu lembro, Derli falou sobre isso. Lembra? Eu assisti. Somos peregrinos, ele disse. Ele nos lembrou disso. Isso tem que estar claro no seu coração. Somos peregrinos. E você, entendendo essas coisas, você precisa se lembrar que você está aqui por causa de uma missão. E que sua missão tem a ver com Cristo. Cristo, aquele que te ama tanto a ponto de se dar numa cruz por você. Cristo, aquele que ouve as suas orações. Cristo, aquele que é seu advogado e intercede por você junto ao Pai. O que te move? A sua paixão te move. Existem aqueles que trabalham tanto para deixar alguma herança para sua família, mas perde a família porque trabalha tanto. Quem está me entendendo aqui? O cara se esforça, se esmera tanto para conquistar, construir um patrimônio para deixar para a família. Mas quando ele se volta para a família não está mais lá, ele perdeu a família. Por quê? Porque ele estava construindo algo nesta terra para a família.
Eu não estou dizendo que é errado deixar herança, pelo contrário. Eu estou dizendo que se isso for a sua paixão, você não vai ter família para desfrutar a herança que você deixou para a família. Eu me lembrei agora, sábado eu estava numa pousada, num pesqueiro, e estava na beira do lago, chegou um senhor lá com uma menininha, chegou lá todo entrosadão, conversando, e trocando ideia com ele, eu estava pescando aqui, ele ficou do lado assim, aí eu perguntei a sua filha, ele falou, é minha filha, aí ele mesmo emendou assim, tem que aproveitar a vida, né? Meu pai trabalhou tanto para construir um patrimônio, só que ele morreu, ele ficou milionário, só que ele morreu, só que ele não viu os filhos dele crescendo, ele não desfrutou da fazenda formada. Quem está aqui? A sua paixão te move. O que te move? A sua paixão. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não podemos desfrutar de coisas boas aqui nessa terra. Eu não estou dizendo que não podemos ter lazer ou sonhar em ganhar dinheiro para desfrutar de férias com a família, ou nos finais de semana experimentar o entretenimento, ir ao shopping, assistir um filme. Não estou dizendo que você não pode se dedicar ao trabalho, eu não estou dizendo que você não pode ganhar dinheiro, não é isso que eu estou dizendo, mas eu pergunto o que te move, a sua paixão te move, e você precisa saber, se você é cristão, a sua paixão tem que estar ligado com a paixão de Cristo. Abra sua Bíblia comigo no texto de 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios 5, versos 14 e 15. Quando lá você estiver, você vai dar um glória a Deus, vai ficar em pé para nós lermos juntos esse texto. Então vai ficando em pé aí. Fica em pé, 2 Coríntios 5. Não há nada místico nisso, tá, irmão? É só para você ficar mais ligado. 2 Coríntios 5, 14. Quem está lá, diga glória a Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos. Preste atenção nessa parte aqui, irmão. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos ler de novo? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você vai ler na sua versão, irmão. Vai ficar uma bagunça aqui, porque cada um tem uma versão de Bíblia, mas não tem problema. Vamos ler em uníssono aí, todo mundo junto ao mesmo tempo. Pode começar aí. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Senta aí, meu irmão. Cristo morreu na cruz porque era um feriado prolongado, ele não tinha muito o que fazer. Ele falou assim, eu vou ali morrer numa cruz, ali, estou sem nada para fazer. Foi por isso que ele morreu na cruz. O texto, leia o texto aí, meu irmão. Cristo morreu na cruz para que você tenha boa vida. É assim que está aí? Está escrito aí, irmão? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha aqui para mim, irmão.
Quem aqui tem a vida eterna aqui, em Cristo Jesus? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Então, você é cristão, né? Você tem Cristo Jesus, entregou a sua vida a Ele, você é um cristão. Então, você está dizendo que entende a obra substitutiva de Cristo. Você entende, então, você disse que tem a vida eterna, porque você entende que Cristo morreu no seu lugar. Você levantou a mão porque você entende, então, irmão, que aquela cruz era sua. Mas Cristo, por amor, Ele trocou de lugar com você, e Ele sofreu o que você deveria sofrer. Você levantou a mão porque você entende, então, que aquele sangue vertido lá no Calvário te lavou, te redimiu, te purificou, te justificou. Você levantou a mão é porque você entende, irmão, que se você entregar a sua vida a Ele, como Ele mesmo disse, você seria salvo. Você levantou a mão porque você entende que quem tem Cristo tem a vida. Só que então, eu deduzo que você entende que você não vive mais para você, e sim vive para Cristo. Se não for assim, você não entendeu nada do que é o Evangelho. Se até hoje você achava que Cristo morreu na cruz para que você tivesse uma vida tranquila, se até hoje você entendia que Cristo morreu na cruz para que você tivesse uma casa boa, um carro legal, se até hoje você entendia que Cristo morreu na cruz para que os seus problemas nessa terra sumissem, desaparecessem, você não entendeu o que é ser cristão. Você não entendeu o que é o Evangelho. Porque o Evangelho diz que Cristo morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou por você, para você não viver mais para você, mas para viver para Ele. Você pode desfrutar das coisas boas nessa terra. Sim, você pode. Digam glória a Deus aí, irmão. Mas você não pode esquecer que, como cristão, você é um embaixador de Cristo. Você é um representante de Cristo. E a paixão de Cristo moveu-o para a cruz. Eu disse que a sua paixão te move. A paixão de Cristo o moveu. A paixão de Cristo o levou à cruz. Pelas pessoas. Agora olha aqui para mim, por favor. Você está nessa terra por uma missão. Que precisa necessariamente ter a ver com a missão de Cristo. E a missão de Cristo era salvar o perdido. Como cristão, a sua paixão tem que estar alinhada com a paixão de Cristo. Como cristão, o que te move, meu irmão, é salvar o perdido. Silêncio sepulcral na igreja. Choque de realidade. Sim, o que deve te mover é alcançar os perdidos. Quando nós falamos de paixão, meu irmão, é aquele lance que você dorme e acorda pensando naquilo. Eu te pergunto, você dorme e acorda pensando como que Deus vai salvar alguém hoje? O que Deus tem dado a você não pode ter um fim em você mesmo, mas nas pessoas. Aquilo que Deus, presta atenção nisso aqui, irmão. Aquilo que Deus tem dado a você não tem a ver contigo, mas com o próximo. Tudo que Ele tem dado a você tem a ver com o próximo.
Porque cristianismo é abnegação. E se você olhar a definição da palavra abnegação, é ação, é uma ação caracterizada por altruísmo, desprendimento. Isso é abnegação. Abnegação é você superar as suas tendências egoístas. Isso é abnegação. Abnegação é superar essas tendências que trazem benefícios para você. Abnegação é uma dedicação extrema ao altruísmo. Quem aqui, irmão, já teve uma experiência, por exemplo, de sair nas ruas de Cuiabá de madrugada para orar por pessoas, entregar roupa, comida? Quem já teve essa experiência? Já teve, irmão? Ir lá na Cracolândia, lá, orar com aqueles drogados lá, pessoas em situação de rua. Não sei quantos já tiveram essa experiência. Mas, irmãos, todas as vezes que eu fui, eu voltava com uma sensação boa. Algo assim, sabe aquela sensação assim de, cara, é isso. É a mesma sensação, irmãos, que quando eu dedico algumas horas da minha semana para estudar, para elaborar um esboço e pregar. Termina de pregar assim, é aquela sensação de, pô, cara, que massa. Vem algo assim. É a sensação de dever cumprido. Está me entendendo? Não sei se você está me entendendo. É aquela sensação de quem entende que tudo que tem recebido é para que outras pessoas possam ser alcançadas. Porque quando nós falamos de cristianismo, nós falamos do amor. Deus é amor. Eu sempre falo isso, meu irmão. O que está escrito em João 3,16, você conhece de cor? Irmão, Deus, Ele nos ama, sim ou não? Deus nos ama. E Ele mandou um WhatsApp para nós dizendo que Ele nos amava. Ele escreveu lá um cartaz dizendo, eu amo vocês. Foi isso que Deus fez? Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de uma forma inexplicável, de tal maneira que deu. O amor age. Fala isso aí, o amor age. Irmão, o amor faz, o amor movimenta. Presta atenção aqui, igreja. O amor sacrifica. Ser cristão não é vir à igreja. Ser cristão é ser igreja. Você frequentando essas reuniões, quinta e domingo, não necessariamente te faz um cristão. Mas se você viver a vida da igreja, que deve estar alinhada com a paixão de Cristo, isso é ser cristão. Passada a introdução, nós vamos começar a pregar. Amém? É mensagem represada, irmão, aí. Você é um cristão? Eu vou trazer algumas características de um cristão autêntico aqui, amém? Pode ser? Glória a Deus. Em primeiro lugar, o cristão, ele para por alguém. É característica do cristão. Ele para por alguém. Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 5. Você conhece o texto, eu já até preguei, uma data não tão distante. Olha só esse texto, João 5:1, perdão. Está lá, amém?
Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Eu quero enfatizar o verso 1. Por favor, preste atenção no verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Havia um ritual religioso que precisava ser cumprido, porque Jesus era judeu, ele precisava estar nessa festa. Era uma liturgia que necessariamente precisava ser cumprida. Então Jesus, ele estava indo para Jerusalém para estar numa festa religiosa. Verso 3. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, aí o primeiro em que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente um homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Ainda era sábado, tá? Só para complicar mais o negócio. A característica de um cristão é que ele imita Cristo. E se nós imitamos a Cristo, nós precisamos entender que um cristão é aquele que para por alguém. Mateus, no capítulo 9, no verso 36, o texto diz que Jesus, vendo as multidões, ele teve grande compaixão delas. Ele viu e teve compaixão, porque ele olhava e percebeu que as multidões, elas estavam cansadas. Ele detectou o problema delas. A multidão estava cansada e desgarradas, e ele compara como ovelhas que não têm pastor. Necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais. Jesus, vendo a multidão, percebeu a necessidade da multidão. Aqui Jesus estava indo para uma festa religiosa. Ele, como bom judeu, ele tinha que estar em Jerusalém. Mas Jesus, ao invés de ir para o templo, ao invés de começar a cultuar, ao invés de começar o seu ritual litúrgico, ele para tudo para ir em Betesda e ver a necessidade de alguém. Quais as necessidades reais das pessoas? Porque aqui, irmão, no culto aqui, ó, nesse ajuntamento aqui, é tudo muito superficial. Você encontra com o irmão aqui, você cumprimenta o irmão, ele vai falar: e aí, irmão, como tá? Tudo bem? Tudo bem. E aí, irmão, como tá? No máximo, sabe o que ele fala? Tamo aí, né? Tamo lutando aí, né? Tamo indo aí, né? Aqui, meu irmão, é assim. E aí, irmão, quando você tá? Tô bem. Tô indo. Tamo aí, estamos tentando. O máximo é isso. É superficial. A grande maioria está tudo bem. Mas debaixo dessa roupa aí, meu irmão, muitas vezes tem um coração dilacerado por conta de uma destruição familiar. Tem um coração angustiado por conta de uma situação financeira caótica. Por trás desse tá tudo bem, tem alguém emocionalmente destruído. Só que aqui é difícil descobrir. As fotos da rede social, elas são tiradas, elas são feitas com filtro. Então nós olhamos e acreditamos que está tudo certo. A pergunta é: como está o seu interior? Como está o seu interior? A aparência não revela quem a pessoa é na essência. A aparência não revela quem é a pessoa na essência.
Mas graças a Deus nós temos o envolve, o pequeno grupo, a célula. Amém? Porque lá é lugar de convivência, lá é lugar de interação. O envolve é lugar de milagres, o envolve é lugar de apoio, o envolve é lugar de cura, o envolve é lugar de intercessão, o envolve é lugar onde nós colocamos em prática a pregação de domingo. Envolve é família, e uma família de pessoas muito diferentes de você, uns esquisitão que tem lá no envolve. Mas precisa ser assim, meu irmão, porque o envolve, além de tudo isso que eu disse, o envolve é lugar de tratamento de Deus na sua vida. Abra bem os seus ouvidos. Escuta o que eu estou te falando. O envolve é a forma mais fácil de mobilizar a igreja. O envolve, eu escrevi aqui, eu comparo o envolve como um destacamento do exército. Você sabe o que é destacamento, irmão? Destacamento é uma parte, tem uma força, né? Determinada uma parte dessa força separada. Uma organização principal. O destacamento é um fragmento, é uma parte dessa força maior, dessa organização principal, que tem uma missão específica em outra área. O envolve um destacamento. Aqui, estamos todos reunidos. É a força principal, vamos dizer assim. É a organização principal. Mas cada envolve é um destacamento, que tem uma missão num lugar específico, em outra área, com um efetivo menor, reduzido. E a organização, ela é variável. Lá no exército são os comandos, são as forças especiais, são os destacamentos. Cada envolve, presta atenção aqui, irmão, cada envolve dessa igreja é um destacamento, é uma força especial. Quem está me entendendo aqui? Cada envolve, cada célula, meu irmão, é um grupo para resposta rápida. A célula, o envolve, nos torna próximos. Existem situações, irmãos, que são sanadas lá no envolve, que lá no nosso envolve mesmo, quem é do meu envolve, dá glória a Deus aí. Vocês vão lembrar do que eu estou falando. Teve situação que aconteceu assim, irmão, que em uma ligação nós mobilizamos um monte de gente e resolvemos a questão. Em questão de meia hora. Em meia hora, irmão. Foi o povo mobilizou, um já foi lá, já resolveu, resolveu aquela questão, de forma pontual. Agora imagina a igreja. Isso era meio de semana, irmão. Imagina a igreja, esperar o próximo culto, dar o aviso, falar assim, irmãos, tem a família aí e tal. Aí você vem para o culto meio desprevenido, semana que vem, já foi 10 dias, irmão. O envolve foi meia hora. Quem está me entendendo? Você já esteve em regiões portuárias, irmão? Litoral aí. Você já viu um navio manobrando? Quem já viu um navio manobrando, irmão? Cara, são horas, né? Horas. Para atracar um navio, irmão. Horas. Tem que ter um especialista, tem que ter rebocador, tem que ter uma multidão de gente e vai, ó. E vai para cá e vai para lá devagarzinho, não sei o quê. Horas. Navio. Quem já viu uma canoa manobrando? Botou o reminho aqui, irmão? Já virou, já mudou de direção, já era. Quem está me entendendo aqui? Irmão, para mobilizar a igreja, até sair do chão o pé. Presta atenção aqui, irmão. Fica aqui comigo. Fica aqui, fica aqui. Não perde a benção, não. Até mobilizar a igreja, meu irmão, não vai. Não vai. Demora. E não alcança o resultado. Dia 12 tem alguma coisa aqui na igreja que eu não lembro o que é.
Ah, é o dia D? E nós vamos estar vendendo algumas coisas aí. O que vai estar vendendo aí? Vai ter o almoço, né, irmão? Sim? Vai ter o almoço aí. Ontem nós tivemos um Envolve lá, né? Voltamos de férias, aparecemos no Envolve. Irmão, 65 ingressos do almoço já foi. E nós nem começamos a vender. Já foi, 65 já. Até semana que vem, irmão. O prazo é quinta-feira, né? Procura o líder do seu Envolve, tá, irmão? Não sai comprando na mão dos outros, não. Procura o seu líder. Tá bom? Ah, eu não tenho líder, então vai pro Envolve para você comprar o ingresso. Irmão, rapidinho, ó. Você bota para vender aqui, irmão, vai chegar sábado, não vendeu 10. Lá no Envolve rapidinho. Porque é menor. É mais fácil conversar, é mais fácil mobilizar. Aqui eu falo, irmão, você sai ali na porta, você já esqueceu tudo que eu falei. Não sei que mistério que é esse. Mas o Envolve é um lugar onde você pode colocar em prática essas coisas. A célula é um lugar onde você pode exercitar isso, que é uma característica do cristão que para por alguém. Característica do cristão, ele se importa. Irmão, compaixão, empatia, orar pelas pessoas. O cristão, ele, de alguma maneira, ele quer ver a vida do outro melhor. Mas ele não fica na torcida querendo ver a vida do outro melhor. Ele faz algo nesse sentido, porque o amor é movimento, amém? Sim. Irmão, e quando nós falamos de ter compaixão ou de se importar com alguém, nós temos que nos importar também com aquelas pessoas que têm dinheiro. Porque às vezes nós achamos que o necessitado é aquele cara que não tem dinheiro somente. Mas os milionários, os ricos, eles também têm necessidades. Porque ele pode ter dinheiro, mas talvez ele precise de uma restauração emocional. Então você fica compadecido só daquele irmãozinho lá que não tem o que comer, não tem o que vestir. Não estou falando que não tem que se importar com ele, mas aí você olha para o irmão que aparentemente, porque a aparência não revela a essência, mas aparentemente ele tem uma vida tranquila, ele anda num carro bacana. Você olha assim, aquele ali não precisa muito, vou ajudar o outro. Mas quando nós falamos de nos importarmos, meu irmão, é exatamente saber o que a pessoa necessita. Não o que aparentemente ela necessita. E para saber o que ela necessita, eu preciso me relacionar, eu preciso me aproximar, eu preciso me envolver para saber dela o que realmente ela necessita. Porque talvez ela esteja num carrão da hora, meu irmão, vestindo uma roupa da hora, mas o coração dela está acabado. Ela precisa de cura emocional. Agora, se o outro precisa de dinheiro, você vai dar os primeiros socorros e vai ajudá-lo a produzir. Aqui na nossa igreja nós temos essa ideia, irmão. Nós vamos dar o peixe. Nós vamos dar o peixe. Mas nós vamos dar também uma varinha e ensinar a pescar. Quem está aqui? A propósito, está tendo feira da empregabilidade. Fica ligado aí. Já acabou? Ainda está tendo? Estão sabendo? Está rolando nos grupos aí da igreja, irmão. Divulga aí. Infiltrado, se você não sabe, eu vou dar um cascudo no você, porque foi lá no grupo que eu vi. Não fica com essa cara de espanto para mim não, rapaz. Estava lá no grupo. Emprego tem, irmão. Vamos ralar peito aí, ó. Amém? Trabalhar. Isso aí. Mas nós nos importamos. Precisamos ter compaixão com todos. Inclusive aquele que tem dinheiro, aquele que tem poder. Compaixão, irmão, nós precisamos ter compaixão de quem nos odeia. Nós precisamos ter compaixão de quem nos persegue. Nós precisamos ter compaixão de quem nos difama.
Ninguém está falando que é fácil. Jesus disse que deveríamos amar uns aos outros como Ele nos amou. Eu te pergunto, meu irmão, Ele colocou a restrição e disse quem deveríamos amar dessa maneira? Qual deve ser a nossa postura com aqueles que nos perseguem? Se você abrir a sua Bíblia em Romanos 12, no versículo 17, você vai ter uma resposta bíblica quanto a isso. Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível. Quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, presta atenção, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Aí os crentes falam assim, morre miséria. Mas olha o que a Bíblia diz. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo ou brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Glória a Deus. Ele te xinga, você ama. Ele te difama, você intercede por ele. Porque um dia a ficha dele vai cair, irmão, e ele vai te procurar. Para você poder falar do seu Deus para ele. Porque quando nós nos deparamos com essas situações, irmãos, esses dias, inclusive, eu estava navegando ali no Instagram, e eu vi lá um vídeo, inclusive eu vi um monte de gente da igreja curtindo o vídeo. Eu falei, misericórdia, cara. Porque eu entendo assim, irmão, que se você curte é porque você concorda com aquilo que está ali. E era um apóstolo, não sei das quantas aí. Ele estava falando o seguinte, mais ou menos assim, eu não sei exatamente a fala dele, mas ele estava dizendo mais ou menos assim, ó. Se alguém não te convidou para o aniversário, nunca mais fale com essa pessoa. Porque você não é necessário ali. Você tem que se amar. Ele estava pregando numa igreja, irmão. Aí eu vi os crentes da morada tudo curtindo. Eu falei, não. Você gerar inimizade na igreja porque você não foi convidado para o aniversário, irmão. Para de ser engraceira, de mimimi. Quando vier essa sensação, não me convidou para o aniversário, vai ver. Quando vier essa vontade, porque vem, essa vontade vem, irmão. Até no pastor, tá? Quando vier essa vontade, quando você topar com a pessoa, você vai lá e gruda no pescoço dela e abraça ela. Satanás fica com cara de lata. Assim, não adiantou nada. Tentei plantar um negocinho aí no meio dessa igreja aí, mas esse povo aí é crente, vou mudar de bairro. Vou infernizar outra igreja, porque aqui os crentes são crentes mesmo. Hein? E os crentes da morada curtindo. Aí eu fui ver os comentários. É isso mesmo, eu me amo, eu dou valor em mim mesmo, e não sei o quê. Vontade de dar uma biblada na cabeça de uns crentes desses, cara. Aí vem uns pregadores desses, meu, atrapalha, cara. Esse cara... E a miséria, irmão, que esses vídeos espalham, né? Espalha, irmão, espalha. Os caras têm dinheiro, eles impulsionam, sei lá o que eles fazem, sei que... Ou o povo que espalha mesmo, né? O povo gosta dessas coisas, né? Não tem nada a ver com Bíblia o que esse cara está pregando, cara. Mas parece um negócio lógico. Se a pessoa não quer você aqui, se valorize. Não faz sentido, não tem alguma lógica, irmão, nisso? Tem até uma lógica, irmão. É sobre isso que eu quero dizer, irmão, que existem opiniões, presta atenção, opiniões teológicas, existem opiniões não teológicas, existem opiniões psicológicas.
Existem opiniões científicas, existem coaches, existem palestrantes motivacionais, existem pastores, padres, enfim, existem muitas opiniões. Presta atenção. Então, quando eu preciso agir no universo no qual nós vivemos hoje, de excesso de informação, excesso de opinião, quando eu preciso tomar uma decisão, se eu preciso saber se o meu comportamento diante daquela situação é um comportamento ideal, eu devo me voltar para as Escrituras. Eu me volto para as Escrituras e eu busco a resposta para a seguinte pergunta. Eu primeiro faço a pergunta e vou lá nas Escrituras. Diante dessa situação, o que faria Jesus? Não é o que o coach falou. Não é o que o pastor falou. Não é o que aquele outro lá falou. É o que Jesus faria numa situação como essa. Quem está me entendendo aqui? A compaixão é a marca do cristão. Irmão, compaixão não é ter dó das pessoas. Compaixão, preste atenção, guarda isso aí, escreve, anota, não sei o que você vai fazer. Compaixão é agir para transformar uma vida. Se eu sou cristão, então eu preciso agir para ver vidas transformadas. Vamos repetir isso todos juntos, vamos lá. Se eu sou cristão, não, irmão, você vai falar como crente mesmo, como cristão, vai lá. Se eu sou cristão, eu devo agir para ver vidas transformadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é ter dó não, irmão. E ter compaixão muitas vezes é falar para o cara, e aí, irmão, levanta aí, bora. Tem gente que acha que compaixão é para assim, ai, verdade, que dozinha de você. Muitas vezes você tem que fazer, cara, pedala, bora, acelera, já deu. Vamos mudar de disco aí, vamos acelerar. Isso também é ter compaixão. Falar a verdade é compaixão também. Eu te pergunto, meu irmão, qual tem sido o motivo do seu choro? Qual tem sido o motivo do seu choro? Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Se você não chora pela dor de ninguém, de nenhuma outra pessoa que não seja você mesmo, eu vou repetir. Vou mudar a frase para você entender. Se o motivo do seu choro é apenas você, as suas dores, os seus dilemas, a sua falta, a sua escassez, a injustiça que cometeram com você, se o motivo do seu choro é apenas você, o seu choro é egoísta. Presta atenção. Se por outras pessoas, se por outras nações, se pela sua igreja, os teus olhos estão secos, você ainda não entendeu o que é ser um cristão. Porque o cristão, ele tem compaixão por uma família. E ele vai agir para alcançar aquela família. Porque o cristão, ele clama por outros. E quando ele está clamando por outros, Deus está lá na casa dele restaurando a sua família. Como diz aquele versículo, cuide das minhas coisas que eu cuido das suas, amém? Amém? Não, irmão, não é versículo não. É só uma frase massa aí. Presta atenção. Enquanto você clama, chora, age em compaixão para alcançar uma família, Deus vai estar cuidando da sua.
Deus está restaurando seus filhos. Agora, se seus olhos estão secos para outras pessoas, a busca egoísta pelo nosso bem-estar gera uma igreja preguiçosa. A busca egoísta pelo nosso bem-estar gera uma igreja inerte, irrelevante, ensimesmada e não cristã. Agora, se você chora por aqueles que Cristo morreu por eles, e se dedica a cuidar de quem necessita, e a necessidade, meu irmão, pode ser comida, pode ser roupa, pode ser instrução, pode ser ensinamento, pode ser oração. Então, se você se dedica a cuidar de quem necessita, o próprio Deus te capacita para ser um instrumento, e Ele sara a sua casa. Porque Deus é recompensador, Ele é galardoador de todos que o buscam. Eu trago para você outra característica de um cristão. O cristão autêntico. Ele prega a palavra. 2 Timóteo 4, versos 1 e 2. Fica aqui, crente. Está escrito: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Aleluia! O verdadeiro evangelho, meu irmão, presta atenção, o verdadeiro evangelho gera transformação. E o cristão autêntico, ele prega a palavra, e ele prega o verdadeiro evangelho que gera transformação. Nós precisamos falar do que transforma a vida das pessoas, não aquilo que massageia o ego delas. Eu pergunto, meu irmão, qual era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos. Nós precisamos parar por alguém, nós precisamos ter compaixão das pessoas, nós precisamos ajudar as pessoas, mas nós não podemos roubar das pessoas o direito de ouvir a verdade que liberta. Nós podemos pregar para curar emoções das pessoas, sim. Nós podemos pregar sobre finanças, sim. Nós podemos pregar para ensinar os casais a restaurar seu casamento, sim. Mas a mensagem que transforma é: arrependei-vos. Porque depois do arrependimento vem a salvação, e com ela a certeza de que tudo vai terminar bem, meu irmão. De que lutas poderão vir, mas sempre estaremos seguros. Aí quando nós falarmos de restauração de relacionamento, e vier uma crise no casal, o casal não sucumbirá, porque eles estão firmados na palavra. A fé, meu irmão, levanta você. Ela te leva além, então creia. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versos 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Olha aqui para mim, ele foi colocado como advogado. Jesus é o nosso advogado, diga aleluia. Mas chegará o dia que ele virá como juiz. E todos, sem exceção, diga, eu vou estar lá. Fala aí, pode falar. Todos estaremos lá, diante dele. Todos estarão diante dele. Só que agora não é advogado, não. Ele vai estar como juiz. E não vai adiantar pedir, Jesus, troca de lugar comigo. Eu falei, já troquei. Já troquei lá. Troquei de lugar com você. Botei um monte de crente na sua vida para pregar, para lembrar. Agora é nós aqui de testa, bora aí. Hoje ele é advogado.
mas ele será juiz. Presta atenção aqui, meu irmão. Não há cristianismo sem arrependimento. O que é arrependimento, pastor? Arrependimento é uma dor profunda por ter pecado. Mas é uma dor tão grande que gera confissão desse pecado. E faz então o arrependido receber o perdão, porque ele confessou. Guarde isso no seu coração. Sem perdão não tem céu. E como que o perdão chega na sua vida? Se você reconhecer que é pecador e confessar o pecado. Se arrepender e confessar e deixar. Então virá o perdão sobre a sua vida. Porque sem perdão você não vai para o céu. Quarta característica do cristão autêntico, cristão verdadeiro. Eu perguntei no início, né? Você é um cristão? Se enquadra aí, meu irmão. Responda aí. A quarta característica. Se você é cristão, você tem essa característica aqui. Aleluia? Quem é cristão aí? Aleluia. Isso aí, amém. Glória a Deus. Porque a característica do cristão é que ele ora. Amém? Lucas 11:1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. É massa esse texto, cara. Certo dia, Jesus estava orando em certo lugar, em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Olha aqui para mim, irmão, por favor. Em alguma vez na sua jornada aí, você clamou assim para o Senhor: Senhor, me ensina a evangelizar. Alguma vez você chegou assim: Senhor, eu queria tanto pregar, me ensina a pregar. Ou talvez você falou assim: Senhor, me ensina a cantar. Senhor, me ensina a dançar. Aí eu pergunto, meu irmão, quantas vezes você pediu para ele te ensinar a orar? Porque aqui nós vemos no texto que os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar. Se eu tivesse lá, eu ia falar: Senhor, como que você expulsa esses capeta aí? Senhor, como que é essa parada de andar sobre as águas? Me ensina aí, passa o bizu aí, Jesus. Os discípulos já vão nessa, ó. Senhor, ensina-nos a orar. Porque é a característica do cristão, ele ora. Jesus disse, Mateus 9, né? Os campos estão brancos. Aí ele vai mais na frente e vai dizer assim, ó. O que ele orienta? Sai correndo e vai colher, assim que ele fala? Ele fala assim, os campos estão brancos. Agora pega a ferramenta e vai colher. É isso que ele falou? Os campos estão brancos. Aí ele fala assim, ó, orem. Orem. Peça para o Senhor enviar trabalhadores. Aleluia. Tem algo grande que ele pretende fazer, meu irmão, e ele quer que nós participemos do que ele vai fazer. Mas antes dele de fazer, antes de sair e acompanhá-lo naquilo que ele vai fazer, que é grandioso, meu irmão, ele instrui você, cristão. Você precisa orar. Você vai comprar, meu irmão, você vai vender. Antes de comprar ou vender, ora. Quem quer casar? Primeiro ora, meu irmão. Vai orar primeiro. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar, meu irmão. Presta atenção aqui, ó. Você vai visitar alguém, ora primeiro. Você vai receber uma visita, ora primeiro. A oração, meu irmão, nos conecta com a vontade do Pai. É onde nós descobrimos os seus segredos e nele, então, naquele momento, nós reconhecemos o que é melhor para a nossa vida. Às vezes você quer comprar esse carro, meu irmão, mas você não perguntou para ele. Quem está aqui? Você quer comprar aquela camisa, mas você não perguntou para ele. Não é perguntar para o seu pastor, para o seu discipulador. Quem está aqui? Quer namorar, vai orar primeiro, irmão.
Viu o shape assim, falou, meu número, já vai. Não. Vai orar, crente. Vai orar. Vocês conhecem a minha história com Danúbia, né? Já contamos aqui. Era lá do mundão, nós dois, namorando, tal. Modelo mundano, já tá ligado, né? Tudo errado. Aí eu tive uma experiência com Jesus nessa igreja, ela teve uma experiência com Jesus na igreja lá da tia dela. Passados dias, contamos um pro outro que tinha convertido. Só que quando eu converti, irmão, eu converti mesmo assim, eu fiquei muito louco, né? Aí eu fui para casa e falei, cara, esse namoro tá errado. Tá errado esse negócio. Porque eu estava namorando ela, eu não conhecia Jesus, agora eu conheço Jesus. E lá na igreja o pastor falou assim, quem quer entregar sua vida a Jesus? Eu falei que eu queria. Então agora minha vida não é minha mais, é dele. Eu era novo convertido, irmão. Não tinha discipulador não, tá? Eu falei, tá errado esse negócio. Se a minha vida é dele, eu preciso perguntar se Danúbia é para mim. E nós estávamos enrolados já faz hora, né, irmão? A gente trabalhava na mesma empresa, irmão. Falei que eu agoniado, eu falei, não vou aguentar esperar o final do expediente, cara. Peguei o celular, atravessei a avenida, fui lá do outro lado da avenida. Falei, alô? Não tinha WhatsApp, tá, irmão? Eu estou falando lá de 2000 e faz hora, tá? Alô? Alô? Ó, seguinte, estou indo numa igreja e Jesus falou comigo. E é o seguinte, eu comecei a orar. E nessa oração eu perguntei para ele que se você não for de Deus para mim, eu não quero não. A mulher quase surtou, irmão. Não foi? Ela contou para mim depois. Falou, ó, se você não for de Deus para mim, eu não vou querer. Obrigado, papai. Era de Deus. Aleluia! Mas eu tive que esperar. Você ia aguentar esperar, irmão? Mas os crentes não querem. Ele já quer sair beijando, já desentupindo pia, já quer. É um desespero, irmão. É um desespero aí que faz escondido, né? Meu Deus, é uns troço coisado assim que, meu Deus do céu. E fala que é cristão. Um cristão que não pergunta para o dono da vida dele se aquilo é para a vida dele. Não tem uma incoerência aí, meu irmão? Ou você não é cristão, ou sei lá o que está passando na sua cabeça. É doideira, né? Mas isso acontece com um cristão que não ora. Se não ora, meu irmão, fica confuso. Eu não sei o que eu faço toda hora. Irmão, nós estamos numa bifurcação, todos os dias nós estamos numa bifurcação. Todos os dias nós temos que tomar decisões importantes. Meu irmão, se você não ora, toda hora você vai ligar para alguém, eu não sei o que eu faço. É claro, porque é difícil. Como tem um pouquinho de temor no coração, ele não quer ir fazendo, ele para. O que eu faço? Mas toda hora, irmão, experimenta, olha aqui para mim, experimenta ter uma vida de oração. Porque você sabe disso, meu irmão, que o segredo é contado no secreto. É lá no secreto. Você quer saber o que tem depois da curva, meu irmão? Pergunta para quem já está lá. Ele está lá. Então, Senhor, o que tem depois da curva? Ele vai contar para você. Quem está me entendendo? Mas nós não queremos orar. Nós queremos 6 horas, né? O crente 6 horas. Ora por mim aí, porque eu preciso tomar uma decisão. Não tem problema, irmão, orar uns pelos outros. É bom que continue orando. Mas, irmão, você é cristão, então você precisa ter essa intimidade com o Senhor. 1 Timóteo capítulo 2, o verso 4. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões. A oração, meu irmão, faz você ter acesso ao poder de Deus. A oração, meu irmão, faz ele se manifestar. Orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, reis, por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade.
Isso é bom, agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Você quer viver num país melhor, meu irmão? Não adianta ficar reclamando do STF, do Alexandre de Moraes. Não adianta ficar mandando os outros fazer L. Tá ruim, faz o L. Dá umas vontades, irmão. Mas não adianta, irmão. Eu vou dizer algo aqui, talvez você não goste. Mas o barbudo é seu presidente. E você é cristão, você precisa orar por ele. Como é difícil, irmão. Mas nós temos que orar. Porque a Bíblia ordena. Então não é questão da sua opinião. Quer viver num país melhor? Ore. Quer ter um chefe melhor? Ore. Quer que seu amigo se converta? Ore. Porque orar, meu irmão, é buscar saber o que Deus quer de você. Tem uma definição antiga, né, que a gente ouvia, né? Orar é falar com Deus. Não, irmão. Orar é saber o que Deus quer de você. Orar não é necessariamente falar. Orar é ouvir Deus. Eu sei que você foi ensinado isso, né? Orar é falar com Deus. Quero que você mude esse conceito no seu coração. Orar é ouvir Deus. Porque tem um monte de gente que chega lá e passa a agenda dele para Deus. Fala aqui, ó, Deus, precisamos disso, tá? Providencie o quanto antes, tá? Aí vem o abençoado, ainda faz uma música, né? Determina, 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 determina. Só para ajudar os crentes a desviar. Quem é você para determinar a Deus fazer nada? Você não pode, irmão. Orar é você estar lá na quietude, lá com Deus e ouvir dele. O que ele quer que você faça. Enquanto você está fazendo o que ele mandou você fazer, ele é Jeová Jireh. Ele vê e provê. Ele faz o que você precisa. Ele te dá o que você precisa. Quem está aqui? É assim. Como que você pode dizer que quem quer morar a eternidade com Deus aqui? Quem quer morar a eternidade com Deus? Mas se você não tem o menor interesse de se relacionar com Ele hoje, meu irmão, por que você vai para a eternidade? Como que você acha que está o coração de Deus com o seu desleixo na oração? Não é porque você toca na igreja, não é porque você chega cedo para limpar, não é porque você passa uma maquiagem e veste uma roupa para dançar, não é isso que é fazer a obra, irmão. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 48, verso 10, a parte A do versículo, meu irmão, fala bem assim, ó, maldito, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Fazer a obra relaxadamente, meu irmão, não é vir aqui e tocar de qualquer jeito. Sabe o que é fazer a obra relaxadamente, meu irmão? É vir aqui, tocar massa, mas sem ter se preparado em casa. Isso é fazer a obra relaxadamente. Sabe o que é fazer a obra relaxadamente, meu irmão? Não é vir aqui e deixar as cadeiras tudo tortas. Fazer a obra relaxadamente é vir aqui, vestir a roupa do acolhimento ali, ficar ali na recepção, sem ter orado em casa. Sabe o que é fazer a obra relaxadamente, meu irmão? É você colocar aquela camisa toda colorida da Tenda Kids e ir lá ministrar sobre as crianças sem ter tido uma semana de comunhão com Deus. Isso é fazer a obra relaxadamente. Fazer a obra relaxadamente, meu irmão, é vir aqui apertar os botões ali do som ali, sem ter se consagrado, sem ter intercedido pela igreja. Sabe o que é fazer a obra relaxadamente, meu irmão? É ir lá para a cozinha, lavar prato, sem ter orado a semana. Isso é fazer a obra relaxadamente. E a Bíblia é muito clara que infeliz, maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. Pensa que está abafando, está em todas as escalas. Está tocando, cantando, plantando bananeira, pregando. Aí vai chegar lá, né? Senhor, aqui, ó, as escalas eu trouxe.
Senhor comprovar, estava em todas as escalas, Senhor. Aí ele vai falar, você fez tudo relaxadamente. Não, eu toquei com excelência. Eu cantei com excelência. Eu tirei foto que foi uma beleza. Mas você não orava, você não jejuava, você não se consagrava. Você mentia, você desonrava seus pais em casa. Tirava foto bonita aqui no culto. Mas o coração todo imundo, com a lascívia. Você é cristão? É o tema da mensagem, né? Fazer relaxadamente é fazer sem se preparar. É fazer sem antes primeiro ouvir o que Ele quer que você faça. Como que você escolhe a música, cantor? Para o repertório? Essa aqui é massa, ó. Minha voz fica massa com essa música. Vou escolher essa. Ou você vai para o secreto e fala, Senhor, é a tua igreja. E a tua igreja vai estar lá domingo para ministrar ao seu coração. O que o Senhor quer que eu faça para ajudar a sua igreja a ministrar ao seu coração? Aí o cantor escolhe a música. Depois que Deus falou. Irmão, quantas e quantas vezes eu, como ministro de louvor, chegava aqui, separava as músicas. Eu perguntava, pastor, qual que é o tema da mensagem? Parecia que tinha combinado, irmão. Casava assim, ó. Porque o que Deus mandou ele falar para a igreja, eu fui lá no mesmo lugar buscar para saber o que Deus queria comunicar à igreja. Aí escolhia as músicas, chegava aqui, casava com a mensagem. Coincidência, não. No secreto, ele conta os seus segredos. O cristão se relaciona com Cristo. E é um relacionamento muito pobre se você está ligado a Ele apenas pelo serviço. Achar que tem um relacionamento com Deus só porque não mata, não rouba, ou porque não trai a esposa, é um pensamento medíocre. Fala assim, não, eu sou um homem tranquilo, eu pago minhas contas, eu não traio minha esposa, eu nunca matei, nunca roubei, eu não cheiro, não fumo, eu não tenho vícios, então tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Meu irmão, presta atenção. Isso é o mínimo que um homem de caráter poderia fazer. Não matar, não roubar, não mentir, não trair a esposa. É o mínimo que um homem de caráter podia fazer. E talvez por você agir dessa forma, você seja alguém muito acima da média lá no seu local de trabalho, porque os seus colegas tudo trai esposa, tudo mente, tudo bebe, tudo fuma. E você não faz isso. E talvez por isso você seja muito acima da média lá no local de trabalho, lá no seu local de trabalho. Mas se você é um verdadeiro cristão, meu irmão, dá uma olhada para a Bíblia e veja qual o padrão que Ele espera que você viva. Aí você pode falar se você está bem ou se você não está. Porque comparar com o cara que está todo lá esculhambado lá, com o casamento destruído, e fala assim, minha esposa tem que dar graças a Deus, porque olha aqui o marido que ela tem. Aí é fácil, né, irmão? Comparar com o cara que está lá na sarjeta. Compara com esse aqui. Vê se a sua vida enquadra aqui. Não é porque você não mata, não rouba, não usa droga. Isso é o mínimo. A questão é, Veriano, a sua vida está enquadrada nisso aqui? Não está, Senhor. Por isso que eu estou aqui, irmão, pedalando, tá? Para minha vida enquadrar aqui, ó. Porque comparar aqui é fácil. Eu acho que eu sou melhor que o Danilo. Então, vou ficar aqui sossegado, tranquilo. Acho que eu estou aqui, estou bem. Não, irmão, o nível não é aqui, não. É aqui, ó. Quem está aqui? Sobrou alguém aqui? Digam glória a Deus aí, irmão. Aleluia. 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 Sem oração, irmão, não vai. Se você ora, você se torna íntimo. Se você se torna íntimo, você vai descobrir que Deus tem um plano para você. Pegou essa aí? Se você ora, você se torna íntimo. Se você se torna íntimo, você descobre que Deus tem um plano para você. Os discípulos, depois de caminhar com Jesus um bom tempo, se tornaram íntimos com Ele. E Jesus tinha uma missão para eles. Lá em Lucas 9, versos 1 e 2 está escrito, reunindo os 12.
Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aleluia. Ele é galardoador, eu já citei isso. Ele é recompensador dos que o buscam. Olha aqui para mim, irmão, eu duvido, eu te desafio, tá? Eu duvido você buscar a Deus. Eu duvido se Ele não vai revelar quem você é e depois revelar o que Ele espera de você. Duvido. Eu faço desafio. Pastor, eu vou desafiar, eu vou buscar Deus todo dia. Meu irmão, eu duvido se Ele não vai revelar sua identidade, e eu duvido se depois de revelar sua identidade, Ele não vai falar assim, eu quero que você faça isso, isso, isso. Você vai ganhar propósito. Lembra de Mateus 28, né? Isso que eu acabei de falar, de você gastar tempo na presença, buscando intimidade, para Ele revelar a sua identidade, o seu propósito, meu irmão. Eu estou falando do chamado específico, amém? Mas, enquanto você está nesse processo, pastor, eu vou começar hoje a buscar Deus, eu ainda estou assim, mas hoje eu vou começar. Então, meu irmão, deixa eu falar, não é desculpa. Porque lá em Mateus 28, ele já deixou a ordem, faz horas. Ide por todo mundo, pregai, ensinai, fazei discípulos, batiza. É isso que você tem que fazer. Eu não sei. Meu irmão, o chamado específico, olha aqui para mim. O chamado específico, tão somente é você descobrir onde e quando, especificamente, você vai cumprir Mateus 28. Porque quando você entregou a sua vida a Jesus, no mesmo instante, você já está autorizado a ir por todo mundo fazer discípulos, ensinar, a guardar tudo o que você já aprendeu e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no mesmo dia. Se você está esperando o curso de teologia, se você está esperando, você está errado, irmão. Lá atrás, eu não sei qual que é o meu chamado, eu não sei se é para pastor, se é para apóstolo, para mestre, eu não sei. Meu irmão, você não sabe? Vai pregando a palavra, vai fazendo discípulo aqui, ó. É aqui, começa aqui, fazendo discípulo aqui. Eu não sei se é tirando foto, eu não sei se é tocando, você vai fazendo. Até ele fala assim, eu te separo para pastor. Lá em Canarana do Norte. Aí você vai fazer discípulo em Canarana. Quem está me entendendo? Alguém aqui? Mas você vai descobrir o lugar, o horário, onde, quando, qual nação, meu irmão? É fazendo discípulo. Ou você acha que você vai ficar numa sala de espera, perninha cruzada, aí ele vai chamando por senha, né? Fulano de tal, vem, vou revelar para você agora, onde você vai. Agora você vai pregar. Não, bonitão. Já era para estar, ó. Acelera o passo aí, cristão. Você é cristão? Diminuiu bem, hein? Misericórdia, irmão. Você é cristão? Jesus amado. Irmão, você vai entender o seguinte. Isso que eu estou falando aqui. Por exemplo, eu sou missionário lá na Rede Cidadã, uma coordenadoria da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Eu sou missionário lá na Rede Cidadã. Olha que massa, cara. Mauro Mendes me paga para ser missionário lá na Secretaria de Segurança. É que eu estou lá disfarçado de servidor público, você está entendendo? Quem está me entendendo? Você ainda recebe para isso. Obrigado por pagar os impostos, tá, irmão? Porque reverte o meu salário, tá? Você está investindo no reino. Mas você é vendedor. Você não é vendedor. Você é um missionário disfarçado de vendedor. Quem está me entendendo? Você é o quê? Professor? Irmão, você tem uma igreja todo dia na sua frente, professor. Quem é professor aqui? Uma igreja todo dia na frente. É culto todo dia, irmão. Aleluia. Comigo era culto todo dia, disfarçado, né, irmão? Não abria a Bíblia, mas ia com o versículo memorizado, disfarçadamente, ganhando alma para Jesus, disfarçado de professor. Quem está entendendo aqui? Não é o título, meu irmão. Não é o título. É a essência. Ele te envia
para viver o projeto dele, não o seu projeto. Tem muita gente que quer ser missionário lá em Atlanta. Mas por quê? Porque Deus mandou. Ah, glória a Deus. Não, porque é nos States. Aí não, né, irmão? Ah, eu quero ir na Itália. Por quê? Porque Itália é Europa. Não. Ele te envia para viver o projeto dele. Morra para as suas vontades. Viva para um Cristo vivo. Porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Não sei se você lembra disso. Ele não está pregado no madeiro, ele não está morto, ele está vivo. Deus vivo. Ele é o Deus vivo. É o Deus vivo que é o Deus de vivos. Você está vivo ainda aí? Então, meu irmão, você vai buscá-lo. Até que, preste atenção, você diga o que está escrito lá em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Você é um cristão? Você precisa fazer algum ajuste com o Senhor? Saia do seu lugar, vem aqui, vamos orar. Você precisa entregar sua vida a Jesus, você precisa consertar com Ele. Você precisa ajustar alguma coisa, irmão. Sai do seu lugar, vem aqui. Você tem parado por alguém? Você tem tido compaixão pelas pessoas? Você tem orado? Você tem consciência de que Ele tem chamado você para viver o projeto dele, não o seu? Se essas coisas ainda estão obscuras, meu irmão, não fica aí não. Sai do seu lugar, vem aqui. Nós não temos mais tempo, meu irmão, para fingir que está tudo certo. A aparência não revela a essência. Nós não temos mais tempo de brincar de ser cristão. Preste atenção no que eu vou dizer. Se você não sente prazer, presta bastante atenção no que eu vou dizer. Se você não tem sentido prazer, deleite em abrir a Bíblia, ler a palavra e orar, sai do seu lugar, vem aqui. Não fica aí não.